Relacionamento com a autoridade. Setes querem nivelar a autoridade preferindo um sistema onde não haja ninguém nem acima nem abaixo deles. No início, as autoridades são apenas pessoas, às quais setes se sentem inatamente superiores e que muitas vezes respondem aos pontos de vista bem articulados do sete. Mas a realidade é que epicuristas são tipos medrosos que buscam contatos prazerosos e agradáveis, como meio de desarmar o controle da autoridade. Em geral, se tornam ferozmente anti-autoritários, se de alguma forma lhes cercearem a liberdade. O poder de uma autoridade subalterna é automaticamente minimizado. Setes se presumem capazes de, através da conversa, se safar de qualquer um que ache de se colocar no caminho. De positivo para uma interação hierárquica, setes são ótimos para levantar o ânimo de um grupo. Têm um temperamento predominantemente agradável. Sabem bastante a respeito de todas as coisas para pretender que sabem mais e discursam bem. Ficarão com as alternativas positivas sem incorrer em dúvidas e são particularmente bons quando um projeto está no estágio de idealização ou numa fase de dinamismo. São capazes de alinhar objetos e metas de um projeto a outras posições teóricas, de trabalhar em rede com outras pessoas e promover ideias alheias. São mais eficientes no início de um projeto e em manter a fé quando o projeto sofre um deslize. De negativo para o relacionamento com a autoridade, setes perdem o entusiasmo após o lançamento da ideia e os estágios de planejamento. O interesse some gradativamente no meio do projeto, e conclusões são muito difíceis quando as opções se fecham. Uma vez a ideia esteja solidificada e embalada, setes ficam descontentes com a rotina e com a restrição das possibilidades. Seriam mais produtivos se resignados para a pesquisa de novas ideias, para o ajuste do projeto a uma imagem maior, para o trabalho em rede, ou se fossem contratados em tempo parcial como consultores de planejamento. Setes podem se tornar insistentes em relação a uma ideia interessante, porém impraticável. Há uma substituição da monotonia do trabalho duro, de ordem prática, por ideias e teorias, e uma tendência de desprezar aqueles com uma visão menor. Um relacionamento hierárquico típico de pontos afins, 7 e 3, o epicurista e o desempenhador. Os dois tipos têm em comum uma maneira muito energética de abordar projetos e atividades. O 3, a partir de uma identificação com o sucesso da empresa, e o 7, motivado pelo interesse e pela chance de explorar território novo. Essa pode ser uma equipe excepcional, se o 3 estiver disposto a assumir a liderança visível, e se o 7 puder ter a posição de consultor e sócio, sem ter de aceitar a responsabilidade de aparecer, sem ter de lidar com as expectativas das pessoas em relação ao projeto, nem de ficar preso a um trabalho repetitivo. O 3 vai trabalhar duro, sem se preocupar se é divertido ou não, e o 7 vai igualmente dar duro, desde que se mantenha a promessa de divertimento. Ambos os tipos são socialmente habilidosos e capazes de apresentar o projeto ao público. Ambos estão seguros de que seu posicionamento é correto e querem atrair os outros para o seu ponto de vista. Se o 3 for patrão, ele ou ela talvez presuma que os empregados também se identificam pessoalmente com a imagem de sucesso do trabalho e vai esperar resultados que excedam o que se pretendia deles. O empregado 7 vai patinar por entre as premências de tempo e de energia, tornando-se, por exemplo, perito em preencher um relatório para abranger duas situações e aprendendo a estar em dois lugares de uma só vez,
reduzindo pela metade o tempo para cada um. Como um patrão 3 tende também a sacrificar a qualidade em favor da eficiência, provavelmente não vai questionar o comportamento aparentemente aquiescente do empregado, contanto que nada falhe. Contanto que o projeto esteja numa posição dinâmica, a questão do controle de qualidade não ocorrerá nem para o 3 nem para o 7, a menos que uma reclamação traga à tona o problema. Se o empregado 7 gostar do projeto, é provável que ela ou ele esteja feliz por trabalhar sob um patrão disposto a assumir o ardor público e a pressão de um comprometimento integral. 7s serão mais úteis nas fases preliminares quando empregam seus talentos no planejamento criativo, na inovação e na reunião dos outros funcionários em torno da causa. Contanto que o 7 se mantenha fiel às diretrizes e não inove com excessos de liberdade, o 3 ficará satisfeito por tê-lo em sua equipe. Uma vez o projeto tenha deslanchado com segurança, as diferenças entre as metas profissionais do 3 e do 7 se tornarão aparentes. O 3 quer reconhecimento e dinheiro no banco, e o empregado 7, sentindo-se limitado por essas metas, vai começar a quebrar as regras do patrão a fim de manter o interesse. O 3 quer uma produção feito máquina, e o 7 quer ir embora. Se o 7 for patrão, ela ou ele não vai querer lidar com a supervisão de empregados, sobretudo no que se refere a ter de dar e fazer cumprir ordens diretas. Em consequência, diretrizes podem se tornar genéricas demais e cerebrais demais, uma vez que o 7 tenta fazer todos se sentir participantes iguais, a fim de eliminar a possibilidade de confrontação. Se o empregado 3 for sensato, dará solidez às diretrizes genéricas do patrão, transformando-as num conjunto trabalhável de procedimentos, e vai manusear as más notícias antes delas chegarem aos ouvidos do patrão. A equipe prosperará se o 3 souber fazer as ideias do 7 funcionar, em especial se o 7 conceder recompensas de salário extra e reconhecimento ao empregado. 3 assumirão responsabilidades extras, contanto que seus esforços sejam respeitados e haja dadas oportunidades de progredir. Se o patrão 7 introduzir oposições fascinantes, mas conflitantes, a ponto de a direção da liderança se tornar vaga, é provável que o empregado 3 seja a ponta da lança de uma comissão para reparar injustiças e que se aproveite de qualquer estrutura organizacional através da qual o patrão possa ser trazido à linha. Se isso fracassar, o empregado vai querer buscar o emprego estruturado com mais clareza e com potencialidades de avanço. 7 são tão anti-autoritários quanto qualquer paranoico verdadeiro. Porém, mais do que se envolverem em confrontações diretas, procuram nivelar de modo suave o controle da autoridade. Você faz sua parte e eu faço a minha. Isso realmente significa que 7 são agentes livres, responsáveis apenas por si mesmos. Implica também: me deixe em paz, não me diga o que fazer. Há uma estranha incongruência entre os ideais de uma subjetividade radical, em que cada indivíduo é respeitado como único, e o fato de 7 se sentirem superiores aos outros. Um 7 é capaz de ver que cada um de nós é passível de ter habilidades únicas, mas a maioria de nós está limitado apenas a um talento, e 7 acreditam que chegam a ter todos eles. Eles veem como a matemática e a música se amoldam entre si, de modo que não precisem fazer o trabalho de uma ou de outra para possuir a ambas. Uma autoimagem idealizada os leva a supor que,
Com pouco trabalho e com a superioridade natural de talentos e dotes, tanto a música quanto a matemática podem ser dominadas em questão de meses. A tendência do 7 para a imaginação positiva preenche os vazios de informações reais com fantasias e ideias. Essas ideias, embelezadas, formam um eu idealizado, que substitui os requisitos de uma substância e de uma profundidade genuínas. Uma boa parte do prazer de um 7 está no planejar e no antecipar eventos. Eventos futuros são saboreados mentalmente como doces imagens, que se tornam tão tangíveis e materiais quanto mesas e cadeiras. Por exemplo, a melhor parte de uma refeição é muitas vezes antes de a comida ser servida, porque todas as deliciosas combinações podem ser saboreadas pela mente. Igualmente, se um epicurista estiver de fato saboreando uma refeição delicada, a experiência pode ser imensamente expandida, acrescentando a ela, através da imaginação, os melhores aspectos de outras espécies de prazer. A memória de um pôr-do-sol mágico pode ser recriada sumariamente. A sensação de ver o pôr-do-sol junto de amigos especiais entra em jogo. Os melhores aspectos de opções passadas e futuras podem ser saboreados juntamente com o paladar concreto de uma refeição. 7 são capazes de ficar intoxicados pela própria imaginação, porque dentro da imaginação, os melhores aspectos de cada opção se reuniriam de uma forma concreta. O planejamento não precisa ser escapismo. 7 relatam que derivam extremo prazer de atividades intelectuais e mentalmente criativas. Sua agilidade natural de atenção lhes permite produzir soluções brilhantes para problemas comuns e viajar para os domínios da imaginação que pareceriam extraordinários para aqueles que tendem a prestar atenção de forma prosaica. A declaração seguinte foi dada por um 7 que trabalha como futurólogo profissional. Ele descreve seu cérebro como seu melhor amigo e suas ideias como suas companheiras diárias. Seu trabalho consiste em analisar tendências históricas e, em seguida, prever como as melhores orientações destas tendências podem ser postas em prática. Minha grande paixão são as ideias. Há tanto prazer em tomar conhecimento delas, quanto em massagear e devolver vida a um corpo inerte. É como estar apaixonado por uma mulher. Cada ideia é adorável, e de certo modo, eu a tenho como um tesouro. Eu também já fui apaixonado por aviões e por outras máquinas velozes. Elas me põem num lugar onde a realidade se esvanece, e fico a sós como um número infinito de direções e com tudo aquilo que eu poderia precisar. 7 se relacionam compartilhando o que é maravilhoso e admirável em cada um dos parceiros, mas com uma consciência específica de restrições ao comprometimento. São mais felizes quando todas as opções estão abertas. O que pode haver de errado em estar apaixonado? O que pode haver de mal em compartilhar as melhores coisas? Há uma preferência definitiva por saborear um pouquinho das melhores aventuras, a ter uma refeição completa de qualquer uma delas. Estar comprometido com uma só aventura, por mais atraente que ela seja, produz sentimentos de tédio e de saciedade e põe uma restrição ao próximo romance possível. Relacionamentos evoluem fazendo-se coisas juntos e conversando sobre o que é interessante e mais agradável. Esse estilo de se relacionar é aventuroso e, além disso, amortece a obrigatoriedade de discutir os aspectos menos atraentes da vida. Se surge um problema, as atividades podem ser tão imprensadas entre si que não há tempo para falar da questão. Coisas vitais a fazer podem ser programadas com tanta proximidade
que um 7 terá 10 minutos para discutir nossa separação antes de partir para tomar um avião. Confrontação e recriminação são difíceis para um narcisista, devido às implicações de que ele ou ela teria falhado. Há o desejo de pôr conversas sérias na agenda e então fechar a ranhura, transferindo-se para planos alternativos. Em certo sentido, 7s não vivem relacionamentos da vida real, porque suas mentes são facilmente inundadas pelas associações mentais e pelas ideias imaginosas sugeridas pelos seus relacionamentos. Por outro lado, são admiravelmente capazes de levantar o moral de um relacionamento em crise, induzindo o casal para coisas mais brilhantes. Um efeito colateral do fato de 7s poderem substituir com tanta facilidade sentimentos negativos por uma opção agradável é que muitas vezes têm dificuldades com pessoas emocionalmente dependentes ou carentes. O fato de um parceiro não ser capaz de desviar a atenção de um quadro de sofrimento ou de dor, ou de não ser capaz de deixar passar uma contrariedade emocional, parece uma limitação grave para o otimista 7. Eles normalmente dizem que têm de abafar o estado depressivo de um parceiro com uma programação de atividades longe de casa. Embora seja difícil assumir um compromisso final, 7s sentem falta de um bom relacionamento se o casal se separa. Sua imagem idealizada do amor é a do parceiro devendo ser um acréscimo de companhia para atividades com que o 7 já se deleita sozinho. O parceiro deveria corroborar o fato de que a vida é boa e de que nem limitações nem restrições deveriam ser impostas. Se não se der esse retorno do parceiro, então a melhor opção seguinte seria programar uma relação que mantenha o 7 interessado, mas nunca ao ponto de o 7 se aborrecer ou se sentir compelido a permanecer nela. De positivo para os relacionamentos íntimos, 7s se comprometem a manter vivos os sentimentos por meio de atividades, ocupações intelectuais, sexo, jogos e diversões. São também capazes de despertar novos interesses a ser compartilhados, de enterrar velhos ressentimentos e começar tudo de novo. De negativo para a intimidade, 7s querem debandar se o parceiro fica emocionalmente carente ou deprimido. A saída para eles tende a ser a racionalização de seu compromisso original, introduzindo contingências que mudem o plano original. Exemplo de um relacionamento íntimo: 7 e 6, o epicurista e o advogado do diabo. Ambos os tipos compartilham uma paranoia subjacente. O 6 é francamente medroso, e o 7 evita o medo adotando cursos de ação alternativos ou de apoio. O parceiro 7 pode ser de enorme ajuda para o casal se ela ou ele levar os medos do 6 bastante a sério para fazer o parceiro sair de casa e iniciar atividades. Uma vez esteja em movimento, os medos do 6 muitas vezes se dissipam, e o 7 pode prover o trampolim para lançar o 6 numa engrenagem de atividades. O 6 vai prover um serviço inconsciente para o casal, encenando e expressando muito da paranoia subjacente do 7, a qual dá ao 7 uma oportunidade de ajudar e, ao mesmo tempo, cria distância de sentimentos de medo, atribuindo-os ao parceiro. 6 se sentem comprometidos à vida através do dever e do trabalho duro, enquanto que a postura básica do 7 é a de oportunidades ilimitadas. Na medida que cada um consiga entender a visão de vida do outro, o 6 pode aprender a contornar a paralisia do medo e partir para a ação, e o 7 pode aprender a focalizar apenas uma coisa de cada vez,
sem sentir medo. Ambos os tipos têm uma tendência a viver no futuro. O 6, a fim de repelir ameaças em potencial ao relacionamento, e o 7, a fim de desenvolver planos exóticos para aquilo que o casal poderá vivenciar a dois. Aqui também, os pares podem se ajudar mutualmente, adotando a visão de vida do outro. O 7 pode partir em busca de possibilidades prazerosas, e o 6 pode estabilizar os planos através de uma avaliação realista dos obstáculos. Ambos os tipos estão dispostos a dar duro em prol de metas futuras. O entusiasmo do 7 manterá vivas as perspectivas, superando a tendência do 6 para duvidar, e a capacidade do 6 de sentir a beleza fundamental no trabalho espinhoso do dia a dia vai manter o casal em marcha, tempo suficiente para fazer os planos acontecer. É provável que surjam problemas devido às diferenças de necessidade quanto à monogamia e ao compromisso. 6 querem confiança renovada nos compromissos antes de poder assumi-los. 7 querem espaço. O parceiro 6 será mais vulnerável a sentimentos de ciúme e terá a tendência de projetar resultados pessimistas para os acordos frequentemente ambíguos do 7. Um parceiro 6 provavelmente verá num estilo de vida de múltiplas opções permissividade ou infidelidade e se sentirá ameaçado pelas indiscrições ou pelos interesses externos, consumidores do tempo do 7. Se o 6 se deprimir ou se preocupar excessivamente com o futuro do casal, é provável que se instaure um círculo vicioso, no qual a preocupação do 6 com o abandono futuro cria o tipo de atmosfera depressiva que leva o 7 a querer ir embora. O 6 pode ficar com raiva de ter de ser o que faz tudo, enquanto você vai e se diverte. Ao que o 7 responderá: ninguém está obrigando você a fazer nada. Esse tipo de impasse grave pode ser evitado se o 7 estiver disposto a negociar e se concordar em manter um compromisso definido com o relacionamento de modo que o 6 saiba qual é a sua posição. Muitos dos medos infundados de um 6 desaparecem sob a luz clara do acordo e do entendimento, o que também pode ajudar a dissipar grande parte da necessidade de saber com quem o 7 está passando o tempo livre. Se o 7 reconhecer a importância de reduzir o passo e se concentrar nas características do relacionamento que só podem ser ganhas através da tolerância e da introspecção, ela ou ele poderá aprender muito com a fidelidade aos compromissos do 6. O casal será muito ajudado se o 6 tentar se lembrar dos melhores aspectos do relacionamento e se o 7 tentar se concentrar nos aspectos negativos, tempo bastante para lidar com eles.